Salve, muito boa noite. Frente a frente no ar, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília. Aí, já abasteceu o seu carro? A coisa está ficando normal, segundo o governo, mas está mesmo. A greve dos caminhoneiros já dá sinais ali de que enfraqueceu, muitos estavam presos ali, obrigados a ficar nas retenções, mas o SOS Caminhoneiro, lançado pelo governo e pelo ministro Raul Jungmann, aquele que está em todo lugar aí, ele conseguiu tirar os caminhoneiros que estavam sequestrados ali nesses bolsões. Nós estamos hoje aqui no Frente a Frente com o deputado Isalci Lucas, ele é presidente do PSDB daqui de Brasília, deputado federal, segundo mandato, e o Donizete Tokarski. O Donizete Tokarski representa o setor do biodiesel, né, que é adicionado ao diesel e apresenta uma grande vantagem. Primeiro, porque é um combustível renovável, verde, e segundo, porque é mais barato e aumenta o emprego, e é mais ou menos o programa Proálcool para o diesel. Queria perguntar ao deputado Isalci, esse processo desgastante do governo aí, deputado Isalci, nesta luta contra os caminhoneiros, desgastou muito o presidente Michel Temer. Houve ali uma história de intervenção militar, houve mais uma vez fora Temer, quer dizer, as pessoas estão perdendo a noção, né? O problema é que você começa com uma paralisação justa, inclusive com apoio total da população, né, e é real, e é justo a reivindicação deles, mas na medida que você negocia e consegue aquilo que você está reivindicando, você tem que paralisar. Aí vem os oportunidades. Voltar a trabalhar. Voltar a trabalhar, até porque natural. começa a prejudicar a sociedade. Mas aí vem os oportunistas, os demagogos, né, que querem tirar uma casquinha do movimento para colocar questões políticas eleitoreiras. Principalmente nesse ano agora, um ano eleitoral, né, houve muita interferência, como está havendo ainda. Né, muitas dessas pessoas que estão criando dificuldade, né, nas estradas ou mesmo na área urbana, não são caminhoneiros, né, são pessoas que estão acostumadas realmente a participar de paralisações e greves e impedimento das pessoas trabalharem, coisas absurdas, o cara querendo trabalhar, né, e já atendido, e as pessoas teve agressões e violência muito forte. Foi um final de movimento. Então, é evidente muito... que o governo tem que cuidar disso também, né, de garantir o direito constitucional de ir e vir do cidadão, né? Agora, não precisava, o governo tinha que agir preventivamente, quer dizer, a gente já tinha, não sabe, qualquer um sabe, né, que reajuste diário, ninguém aguenta. Como é que você vai reajustar? Você não pode repassar. O caso do caminhoneiro é um custo, ele não tem como repassar esse custo do frete, até porque hoje tem uma questão de mercado, né? Hoje tem muita oferta e pouco transporte com essa crise, né? Então, aí acontece isso, o cara pega um transporte, eu vi um exemplo, acho que é de São Paulo a Fortaleza, ou de Brasília a Fortaleza, R$16 mil, o cara, 70% e quase 80% só é de diesel. Aí você tem um pneu, que são 20 e tantos pneus num caminhão, que custa não sei quanto, quer dizer, não dá nem para manter. O caminhoneiro tem... Nem para pagar a prestação do caminhão. Ganha R$800 por uma viagem dessa, quer dizer, se ele estourar um pneu, foi embora mais. Não, vai ter que tirar um empréstimo para consertar, porque é R$2 mil um pneu novo. Então, quer dizer, essas coisas, os governos têm que estar atentos a isso, né? Porque também não pode deixar só para agir quando a coisa estourar, como aconteceu. Você vê o prejuízo. Quantos milhões agora de frango, leite, ovos, quer dizer, toda a produção que não tinha ração, né? Hoje as pessoas estão doando, estão né, jogando fora um monte de coisa, né? Tudo em função exatamente da paralisação, quer dizer, não tem matéria-prima, né? Não tem atendimento. Então. Deputado, eu estava pensando, não tem alguma coisa errada não, porque isso é mercado, né? O caminhoneiro não podia resolver isso e aumentar o valor do frete, Sim, isso que eu estou dizendo a você, a oferta é maior. Aumentar a margem para ele. Hoje você tem muita gente prestando serviço de transporte e pouca demanda. Então você tem muita gente. E aí vem a concorrência, aí o preço vai lá embaixo, né? Porque você bota o preço de 15, o cara, não, eu faço por 12 e vai embora. Né? E é uma concorrência muito forte nisso aí. Por isso que o governo tem que estar atento. Porque o governo é para isso. O governo não é para operar simplesmente com o mercado. Não, o governo tem que ter um equilíbrio, exatamente para dosar. E ele tem mecanismos para isso, né? Para aumentar ou diminuir na hora certa, transferir imposto, diminuir imposto. Exatamente. O governo tem esse mecanismo
de controle, porque o governo tem que fazer justiça social também, não é deixar jogar tudo para o mercado. Imagina, né, a Petrobras agora sendo administrada exclusivamente olhando para o mercado. Né? É até o correto, mas... Não precisava nem ser estatal. Se fosse só a gasolina, você ainda podia até admitir alguma coisa. Né? Mas o diesel é fundamental na política econômica do país. Gás de cozinha. Você vê o prejuízo que foi esses dias de paralisação, né? Para toda a economia. E isso reflete na inflação, que, consequentemente, afeta, inclusive, quem ganha menos. Né? O assalariado é que vai pagar essas consequências. A batatinha que era X foi para 3 vezes mais. Né? Você vê o gás, o cara vendendo a R$300, R$200 um bujão de gás. Absurdo. Você vê 55. Você viu o posto de gasolina, as pessoas... Né? Isso é até crime, né? Porque, de repente, a gasolina 4 e pouco, o cara cobrando R$9,90. R$9,99. Né? R$9,99, é uma coisa absurda. Né? E aí, realmente, o governo tem que agir, e com rigor, seja do PROCON, seja a polícia, mas tem que agir, não pode realmente cometer esses abusos. Pois é, foi transtorno para todo lado. Nem o coração do poder ficou livre destas dificuldades aqui, com combustível, com abastecimento de supermercado e tal. Donizete, a gente vê assim que o mercado parece um senhor de todos, né? Que comanda, inclusive, a política. E contra o mercado existem algumas linhas, por exemplo, o produto orgânico, que está se inserindo agora no mercado, o caso do biodiesel e tal. E eu sei que você participa muito de organizações não governamentais, de preservação e tal. Tem jeito de ganhar desta... Eu acho que é uma tendência, está na gênese do homem, a história de lucro e fazer a todo custo. Então, tem como fazer essa reversão? Tem e devemos fazer. Mas antes disso, eu queria colocar um ponto aqui. Nós estamos diante de um cenário internacional do câmbio que foi às alturas, né? Nós temos o petróleo, que também está caríssimo, nós temos a crise que foi instaurada e temos um ano eleitoral. Então, a miscelânea disso tudo cria transtornos. É a tal tempestade perfeita. É a tempestade perfeita, não só aqui no Distrito Federal. Né? Até permito discordar um pouco do deputado, a crise aqui do Distrito Federal, ela está associada às manifestações que o Brasil todo emergem, trazem para cá, para dar mais visibilidade. Então, a gente tem, de fato, problemas locais, mas nós temos os problemas locais que são agravados diante de um quadro nacional como esse. E os exemplos que nós temos aqui, com relação à aula, à paralisação, etc., nós temos em vários locais do país. Mas o que falta? Previsibilidade. E essa previsibilidade está diretamente associada a isso que você falou, das possibilidades tecnológicas, né, da bioeconomia. Nós temos um cenário perfeito no Brasil, e eu disse ontem na Comissão Geral da Câmara dos Deputados, os biocombustíveis são a cara do país. Né? Nós temos a biodiversidade extensa que nós temos. Mas veja só, apesar disso, mais de 80% da economia nacional está associada a 3 culturas, né? Enquanto a gente tem essa grande biodiversidade. Né? Então, nós precisamos de caminhar para isso, para olhar essas potencialidades que nós temos no país e produzirmos energia, produzirmos alimentos a partir disso também. E não ficarmos com essa visão míope, de que poucas atividades agrícolas podem resolver o nosso problema econômico de desenvolvimento. O desenvolvimento tem que ser sustentável e o envolvimento dessas outras atividades e da pesquisa no país, é preciso incentivar mais pesquisa para que a gente possa buscar outras soluções energéticas, alimentares, etc. Pois é, deputado Isalci, há um grande debate na sociedade, primeiro, sobre o tamanho do Estado, né? Isso é muito importante, o que vai fazer o Estado, com que qualidade, atingindo a quem, né? E o custo do Estado, é um custo muito alto. Imagine que a Câmara dos Deputados, mais o Senado Federal, os dois têm um orçamento de 12 bilhões de reais. 12 bilhões. Para se ter uma ideia, uma cidade como Santos, por exemplo, tem um orçamento anual de 1 bilhão e 200 milhões de reais, né? É uma cidade com mais de 500 mil habitantes, com toda a complexidade, né?
transporte, professor, segurança e tal, e o Congresso ocupa isso. E tem e você papo, pega, essa e você conversa, pega, por só exemplo... para concluir, tem essa conversa também de privatização e tal. Como é que o senhor acha que deve ser repensado aí essa relação? Olha, é isso mesmo. Eu acho que a máquina é muito grande, é um elefante, e que não funciona. Porque se pelo menos funcionasse, porque você tem uma carga tributária estados, imensa, todo mundo paga muito e não tem nada de retorno. Exato. Você quer estudar, você tem que pagar de novo. Você quer saúde, tem que pagar novamente. Né? Você tem que, segurança, tem que contratar. Então, isso aqui revolta mais. Mas você estava falando no custo da máquina e do legislativo. Você pega, por exemplo, a Câmara, 78% desse custo é estrutura. 85% é salário. Exatamente. O senhor diz estrutura, isso, então, né? é muito... Né? E você pega... Muito. E você pega... ainda tem a cadeia ativos com relação aos estados. Ativos e inativos. Aí você pega os inativos. Aí você pega os estados, né, que reflete nos estados, nos municípios, né, as câmaras estaduais, os vereadores, as assembleias legislativas. Então, tudo isso é muito pesado. Né? E não é só isso. Aí vem o judiciário, vem o Ministério Público, o judiciário, que também pesa muito. Então, a gente tem que redesenhar, vamos dizer assim, o Estado. Qual o Estado que nós queremos? Né? Agora, ele é importante, principalmente para fazer aquilo que é fundamental. O governo não dá para ter 500 empresas e cuidar de empresa, porque não funciona. Eu vou te dar um exemplo aqui de Brasília, que é um exemplo clássico. Olha só o que aconteceu. TerraCap, você sabe o que é TerraCap? TerraCap é imobiliário. Ela recebeu todo o terreno de graça do Estado. E vende, é o melhor negócio do mundo. E vende. Pra você ter ideia, 2016 e 2017, o resultado é o mesmo. Mas 2017, vou dar um exemplo. Tudo que ela vendeu em 2017 deu 330 milhões. Não deu para pagar a folha. Só a despesa de pessoal foi 370. Se você computar as outras despesas, chega a mais de 500 milhões a despesa. Ou seja, tudo que você vendeu não paga o custeio. E lá tem participação nos lucros, uns negócios malucos, não sei quantas diretorias, salário 3 vezes mais o que ganha o Supremo. Então, você vê, são coisas que no Estado não dá para continuar agindo dessa forma. E você pega 2016, a mesma coisa. Mas um discurso desse para um político de Brasília, que o deputado Isalcino disputa voto aqui, no Coração do Poder, em Brasília, no Distrito Federal. Um discurso desse não acaba atrapalhando a sua atividade política, não? Mas a gente não pode pensar só no voto, né? Voto é consequência. O que você tem que ver é o seguinte, nós precisamos, por exemplo, na área econômica, né, o Distrito Federal sofreu muito. E eu fiz várias audiências públicas na Câmara sobre desenvolvimento econômico. O que aconteceu? Os estados do Centro-Oeste, aqui Goiás, principalmente, Minas, Bahia, e eles utilizavam o mecanismo de incentivo fiscal para atrair as empresas. Então, no Rio de Janeiro tinha incentivo até para joalheria. E a Constituição proíbe. A Constituição diz que só pode dar incentivo se tiver unanimidade do CONFAZ, né, que é o Conselho de Secretário de Fazenda. Nunca teve unanimidade. Portanto, qualquer incentivo é ilegal. Qualquer um é ilegal. Aí eu fiz várias audiências porque eu não estava entendendo. As poucas empresas que tinham aqui foram embora. O que está acontecendo? Aí fiz uma audiência pública. Perguntei para o Ministério Público de Goiás, vem cá, por que não acontece nada em Goiás? Não, nós dependemos do Estado, não podemos quebrar o Estado. Agora, e aqui em Brasília? O Ministério Público é vinculado à União. Então tem errado, ou todo mundo entra na justiça ou ninguém entra. Não dá para você ter 2 pesos, né, e 2 medidas diferentes. Então, nós aprovamos agora, né, porque aqui em Brasília teve um incentivo TARI, que foi para os atacadistas, foi declarado inconstitucional há mais de 3 anos atrás, e daria quase 10 bilhões para ser devolvido. Quer dizer, se vendesse todas as empresas, não dava para pagar, até porque não ficaram com dinheiro, isso foi incentivo. E aí nós aprovamos a lei agora, perdoando isso, todos o passado, né, dos incentivos fiscais, e daqui para frente o DF vai poder dar o mesmo incentivo dos outros estados. Aí você agora viabiliza, porque o DF, nós temos sérios problemas daqui para frente, porque nós somos projetados para 500 mil habitantes. Hoje nós temos 3 milhões de habitantes e mais 2 milhões em volta. Então são 5 milhões, 400 mil desempregados. Então, você tem que gerar emprego. É a terceira ou quarta cidade do país? Terceira. Ultrapassamos Salvador agora. Né? Pois é, Brasília é interessante que a gente está aqui num programa em nível nacional. As ideias das pessoas são de que Brasília é um lugar só de político. Não é. Brasília tem 4, eu diria até 6 milhões de habitantes, se somar todo o entorno. Porque o entorno todo, todo mundo está vinculado aqui, não é, o Goiás? Né? A rede toda é vinculada ao DF.
Então, chega mesmo a 6 milhões. É a terceira maior cidade. Perde para São Paulo, Rio de Janeiro e depois Brasília. Tem a história ali de Belo Horizonte, que Belo Horizonte ali tem Nova Lima. Não, mas Belo Horizonte ainda é menor do que Salvador. Salvador estava na frente de Belo Horizonte. Belo Horizonte acho que quinta ou sexta. Mas é importante um político de Brasília aqui falar exatamente desta versão e desta visão. Então, realmente, a solução para o DF passa pelo desenvolvimento econômico, inclusive trazer várias cadeias produtivas, mas a vocação nossa é tecnologia. Nós somos pioneiros agora, através da Câmara dos Estudos Estratégicos, nós criamos o Centro de Desenvolvimento Regional. O que acontece no Brasil hoje? Eu sou da área de... Você vê que eu sou presidente da Frente Parlamentar de Pesquisa. Nós mudamos todo o marco regulatório, tudo. Eu fui o relator da inovação na Constituição e mudamos todo o marco regulatório. Porque no Brasil é o seguinte, nós somos o 13º país em artigo científico. Então, a gente tem muito conhecimento, muito artigo escrito, né? Mas transformar este conhecimento em patente, em geração de emprego, em renda, zero. Nós somos dos últimos. Então, esse Centro de Desenvolvimento Regional que nós lançamos agora é um piloto aqui do DF. Nós estamos pegando agora todo o conhecimento da academia, das universidades e trazendo para os institutos federais com o setor empresarial para transformar este conhecimento em geração de emprego e renda. É um desafio. Olha, nós vamos agora a um intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta aqui no Frente a Frente.